Então, boa noite a todos e bem-vindos. Em nome da Livraria Arquivo, agradeço por terem vindo hoje a esta apresentação do livro Henrique Neto, Estratega, Histórias de Vida de um Homem de Visão, da autoria da jornalista Filipa Moreno, e um livro editado pela Gradiva. Um cumprimento especial à mesa, em primeiro lugar, naturalmente, ao Sr. Muito obrigada por ter vindo, e também um cumprimento ao Sr. Presidente Raul Castro, que fará a apresentação do livro. A autora Filipa Moreno não pode estar presente, mas pediu para ler umas breves palavras. Muito obrigada por terem vindo conhecer a biografia de Henrique Neto. Eu lamento não poder estar presente para vos deixar algumas palavras, mas sei que estão bem entregues. Na verdade, pouco posso acrescentar às palavras que estão neste livro e por isso mesmo permitam-me que recupere algumas. Esta é a história de um maranhense com orgulho na sua terra e no seu país. Já foi descrito como um misto de amor, inconformismo e revolta. Amor à pátria e aos portugueses. Inconformismo pelos caminhos desnorteados que Portugal trilha e revolta pela desresponsabilização da classe política nesse rumo. Esta é de facto a história de um maranhense. Perceber que a Marinha Grande tem um papel fundamental na história do Henrique foi um dos pontos mais importantes desta história que fui escrevendo. Nasceu em Lisboa, mas era um maranhense de corpo e alma. Ingressou na indústria dos moldes, que viria a tornar-se a grande marca da Marinha. Foi aqui, em Leiria, que percorreu os primeiros passos no mundo da política. Ainda vivíamos os tempos da ditadura e o Henrique sentiu uma grande urgência em fazer alguma coisa para combater a repressão, para lutar pela democracia. Foi aqui que se fez diretor-geral de uma empresa onde começou nas mais elementares das funções. Foi aqui, na sua casa em Leiria, que fez reuniões de oposição à ditadura, debaixo do olhar atento da PIDE. Melhor dizendo, debaixo de um olhar muito atento da PIDE, porque os polícias rodeavam a casa à espera que as pessoas que lá estavam saíssem. Foi aqui que construiu a sua empresa e deu emprego a largas centenas de pessoas. Foi aqui que se fez um empresário de renome e foi aqui que construiu um verdadeiro império de moldes. Foi por Leiria que aceitou ser deputado à Assembleia da República na primeira legislatura de António Guterres. Conhecia muito bem a indústria e o então líder socialista convidou-o para ajudar a preparar o seu pensamento para esta área. Leiria e a Marinha Grande são os pontos de partida e de chegada da história do Henrique. Por isso faz tanto sentido que a sua biografia seja apresentada aqui. Esta é a história de um político que aprendeu a viver à parte das oligarquias do poder, ou como o próprio diz, um cavaleiro do lado de fora do castelo, que é o Partido Socialista, em que teimosamente continua a militar. À volta da muralha caminha com orgulho de quem pode manter a cabeça erguida. De língua afiada vai vigiando tudo e todos, porque se senta numa torre bastante mais alta, que é do seu pensamento antidemagógico, estratégico e racional. Sim, o Henrique fez-se uma verdadeira figura nacional, um político atento aos desvios, até do próprio partido onde milita. Tornou-se um cidadão livre e independente. Critica ideias à esquerda e à direita. Não se deixa condicionar por este ou por aquele. Quando eu estava a escrever a biografia, apercebi-me de uma pergunta que surgindo várias vezes em cada capítulo, em cada episódio. O Henrique desenvolveu uma capacidade de antever o que ia acontecer no futuro, que lhe foi muito útil como empresário, e que, por ter percebido essa utilidade, achou que poderia prestar um serviço importante a Portugal. Por isso alertou o seu partido e toda a sociedade para vários riscos que achava que podiam acontecer no futuro. A verdade é que muitos desses riscos tornaram-se realidade e nem todos os decisores políticos lhe prestaram a atenção devida na altura. Perguntava-me a mim mesma várias vezes porque é que o Henrique continua. Como tem força para continuar a querer dizer a Portugal que o poder não quer ouvir. Se o faz por espírito de missão ou por sentido de Estado, guarda-o para si. Prefere falar em vaidade. Sim, há uma certa vaidade na visão estratégica que quer que Portugal se siga. Porque o tempo provou que as suas previsões estão geralmente corretas. E também aqui pode dar-se o caso de ter razão. Este exemplo de coragem, persistência e força foi a mais valiosa das lições que eu aprendi ao escrever este livro. Gostava de a partilhar convosco hoje.
porque sei que esta campanha se faz muito dessa coragem, dessa persistência e dessa força. É também por isso que acredito que este livro pode viver depois das eleições presidenciais, porque ele conta uma história de vida, de trabalho e de empenho. A história de um homem que se chegou longe, e chegou muito longe, apenas jogando a si próprio e ao seu trabalho. A história de um homem que honrou a terra que o viu crescer. Este livro pode viver depois das presidenciais, porque os dias de hoje exigem de todos nós um empenho tão grande quanto aquele que motivou a candidatura de Henrique aos 79 anos. Da minha parte, só me resta agradecer ao Henrique por me ter dado a oportunidade de contar a sua história e de aprender muito com ela. Espero que esta história possa inspirar muitos sucessos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Filipa. Uma palavra especial também de agradecimento e apreço do Dr. Guilherme Valente, editor da Gradiva. E da minha parte é tudo. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente do texto. Muito obrigado. Queria começar por identificar mais uma vez as razões que me levam a apoiar o Henrique Neto e que, num tempo onde há muita hipocrisia, eu não quero ser parte desse sistema, dessa atitude. E, naturalmente, quando o Henrique Neto pôs a questão, eu tive que reconhecer aquilo que muita gente conhece. Em 2009, o programa de candidatura à Câmara Municipal de Leiria teve a sua participação na elaboração. Posteriormente, enfim, razões mais próximas, até com o contributo da Leão na apresentação de livros de um leiriense, por acaso meu filho, que aqui em Leiria ele se prontificou de imediato a fazer essa apresentação. E depois também, em algumas tertúlias, visando, enfim, definir caminhos a percorrer para engrandecer a região, o Henrique faz parte dessas tertúlias e, portanto, havia todas as razões para cimentar esta proximidade e aqui estou também a colaborar com a candidatura. A biografia do Henrique Neto, eu foquei aqui alguns aspectos que parecem importantes e também não vou, efetivamente, falar tudo o que está no livro, também para deixar aqui alguma curiosidade para vocês desbravarem quando o lerem, mas diria que, começando pela personalidade, uma personalidade bem vincada e como é que ela se formou. E é preciso, enfim, ir à biografia para perceber que nos tempos em que ele tinha 6 anos era normal, sempre possível, andar a ver os filmes daquela época. E um filme que passou tinha a ver com o Robin dos Bosques, que numa disputa com o xerife, da história que todos nós conhecemos, essa mesma disputa entre o Robin e o xerife levou que aquilo que o xerife tinha alcançado com, enfim, com o uso da seta e do arco, o Robin dos Bosques acabou por fazer muito melhor, já vimos essa imagem muitas vezes, partindo ao meio a seta do xerife. E, portanto, isto levou a começar a sentir a necessidade de digladiar-se em pensamentos de forma introspectiva, para obter o pensamento mais certeiro, livre de emoções e sem se preocupar se a conclusão é direita ou de esquerda, porque o interesse assim é saber se é mais lógica. Depois até também a relação com o professor de primeira, segunda e terceira classe, o professor Garcia, que lhe incute noções de responsabilidade, empenho e disciplina e lhe mostra como é simples criar incentivos à excelência. Numa outra abordagem da formação académica, a oportunidade que teve aos 10 anos, de novo em Lisboa, porque ele viveu até aos 3 anos em Lisboa, voltou à Marinha e aos 10 anos voltou para Lisboa, a oportunidade que ele teve de escolher o curso que queria na Escola Fonseca Benevides, curso de escolharia, e é aí que lhe salta o gosto de ler, seja nas bibliotecas de rua, era vulgar naqueles tempos haver bibliotecas, nomeadamente em espaços públicos, de jardins, e também na Bertrand do Chiado, onde trabalhava uma prima. Essa prima, enfim, só lhe pedia que ele se escondesse lá num cantinho e ia levar alguns livros para ele ir lendo, e esse culto foi, enfim, importante ao longo da vida dele. Mas essa situação de estar na Bertrand, portanto, levava a que alguns autores de renome, como Aquilino Ribeiro ou Amado Migueleiros, que frequentavam a Brasileira, perto da livraria Bertrand,
por cujas montras ele passava com a prima e lá olhava, porque a prima dizia: olha, aquele senhor é escritor. E ele foi começando também enfim, a considerar essas figuras da literatura portuguesa. Mais tarde, o regresso à Marinha Grande leva-o a conhecer José Bareda, que era um advogado e que era uma referência política na região, vindo mais tarde também a ser seu mentor. Era o tempo dos livros proibidos de natureza política que iam passando de mão em mão. Tentando aqui encandear a abordagem que foi feita à biografia, dou-vos nota de que algumas das áreas da abordagem têm mais do que uma versão, versão no sentido de estar consignada às épocas. E por isso, a abordagem que segue tem a ver com o trabalho, para o tempo e para a idade que ele tinha. Depois começou a trabalhar numa oficina de embalagens de madeira para o vidro, distribuía posteriormente numa carroça, ficando conhecido por ler enquanto fazia o trajeto de distribuição. Passa depois, mediante uma cunha ao tio Frutuoso, que enfim, estava muito bem com o Aníbal Abrantes, que Aníbal H. Abrantes, para quem, enfim, penso que é deficiente estar a falar nisto, mas era uma empresa de moldes que era um desejo de muitos poderem lá trabalhar, porque aquela empresa era pioneira e uma grande referência naquela atividade. Aos 16 anos, agora a primeira abordagem política, aos 16 anos, com desagrado da mãe, filia-se no mundo juvenil, onde passou a redator de serviço numa tipografia clandestina que elaborava comunicados e boletins com atualidade. E viria então a contatar com mais proximidade o Dr. José Bareda, que considerava um pensador livre e um político independente, e o Vasco da Gama Fernandes, por sua vez, era próximo de Mário Soares, o que lhe permitiu conhecer as três correntes oposicionistas do ciclo Iria à época. Uma democrática, com José Bareda, outra ligada ao Partido Comunista e outra da Ação Socialista Portuguesa. E desse grupo fazia parte Luís Ferreira Santos, um poeta e um grande amigo do Henrique Neto, várias vezes torturado pela PIDE, que deu a conhecer a biblioteca do Sport Operário Marinhense e lhe revela a obra de Fernando Pessoa. Em 1958 consolida a sua oposição democrática participando na campanha de Humberto Delgado e em 1960 filia-se no Partido Comunista, mantendo uma militância discreta, e onde veio a constatar mais tarde a existência de inúmeros amigos também filiados, como seja o caso de Osvaldo Castro, já falecido, advogado, mais tarde também deputado do Partido Socialista. Em 1969, com José Bareda e Vasco da Gama Fernandes, integra a lista candidata pela CDE. Em abril de 1973, participa ativamente no terceiro Congresso da Oposição Democrática e, de certo modo, seria o embrião do movimento das Forças Armadas de 1974. Voltando outra vez ao trabalho, aqui um novo pormenor. Após ter cumprido o serviço militar, interioriza e voltando a Aníbal H. Abrantes, verifica que uma das características principais dos militares é ter impresso no seu ADN pensamento estratégico. Henrique Neto considerava já nessa altura que o pensamento estratégico está ausente da vida empresarial e de ambientes políticos e, portanto, o resultado é claro. Visões de curto prazo desprovidas de um sentido futuro. Esta filosofia também marcará o seu futuro. A própria ascensão profissional na Aníbal H. Abrantes é justificada pelo próprio como fator de sorte. Sempre entusiasmado com o mundo dos moldes, tenta perceber as particularidades da indústria, começando a criar algumas ideias sobre o seu devido funcionamento e a fazer uso das línguas inglesa e francesa que tinha aprendido no operário. Os contactos com clientes dos Estados Unidos e a relação com o seu amigo Tony, que era um expert na comercialização de equipamentos, permitem conhecer um mundo novo na área empresarial, a que se adiciona a relação que é criada com a família Seabra, que era um casal que se especializava na relação de trabalho e deixará uma marca na aprendizagem da Aníbal H. Abrantes dos processos de organização da produção. A venda desta empresa à Sociedade Financeira em 1971 e os conceitos da nova administração levaram à negociação da sua saída em 1975 para montar o seu próprio negócio. Com Fernando Neto Almeida, Joaquim Menezes e Luís Louro, fundam a Ibero Moldes, uma nova produtora de moldes, começando também a adquirir empresas em dificuldades, onde se inclui, curiosamente, em 1987, a compra da Aníbal H. Abrantes. A estratégia preconizada por Henrique Neto traduzia-se por antecipar tendências de negócios, inovar e assegurar os padrões de qualidade fixados. As tecnologias utilizadas elevam a Ibero Moldes a um patamar de referência, originando a sua extensão para a China, para o Brasil, para a Tunísia e México, projetando a fama da indústria e dos moldes portugueses.
Voltando agora outra vez à política, em setembro de 1975, o apoio aos Soldados Unidos vencerão por parte do Partido Comunista, que vai gerar um ponto de ruptura com o partido, levando à submissão britânica. Virá, em 1991, afiliar-se ao Partido Socialista e ser eleito deputado pelo Distrito de Leiria, que veio provocar uma enorme desilusão. Porquê candidato a Presidente da República? Pensador pragmático, por se dedicar às causas e não aos efeitos. Acredita que pensar a origem dos problemas é a sua marca, até porque atuar sobre as consequências é, regra geral, mais dispendioso e improdutivo. Levar até aos limites os poderes constitucionais para atender o interesse de Portugal dos portugueses por uma nova república é a grande proposta de Henrique Neto. Portugal precisa de um presidente gerador de consensos políticos e dotado de capacidade dialogante. O futuro chefe do Estado deve ter uma personalidade forte, verdadeiro, com maturidade e experiência, conhecedor do país real, que tenha um empenho particular na união dos portugueses em torno de uma visão estratégica de futuro, condições que, na minha modesta opinião, estão preenchidas pelo candidato Henrique Neto. Muito obrigado. Extraordinário. Tinha ido à farmácia comprar uns comprimidos. Portanto, no conjunto dos problemas que eu apenas aflorei aqui, a comunicação social, a minha candidatura apresentou 9 cartas com os grandes problemas nacionais, crescimento económico, emprego, igualdade de oportunidades para as crianças, enfim, N coisas. A comunicação social não publicou uma linha. Marcelo Rebelo de Sousa foi comprar comprimidos e a comunicação social estava lá toda em peso, e o estar em peso não é grande coisa, porque felizmente a comunicação social também tem estado bastante presente nas atividades da minha candidatura. Só que depois não publicam nada. Ou publicam. Por isso, eu sou um otimista por definição, aliás, costumo dizer que os empresários, se fossem pessimistas, não eram empresários. Sou otimista por definição, se não fosse otimista não andava há tantos anos a tentar fazer alguma coisa pelo nosso país. Mas há coisas que não podem deixar de ser ditas e não podemos deixar todos os portugueses de ter um pouco mais de atenção à nossa vida coletiva, porque, repare-se, agora há quase uma unanimidade a dizer que o atual Presidente da República defraudou as expectativas, que é mau Presidente, que fez isto e fez aquilo, que está em baixo nas sondagens, etc, etc, etc. Mas talvez seja bom que a gente se recorde que ele está lá porque foi eleito pelos portugueses. E, portanto, a probabilidade é que se os portugueses continuarem a usar o mesmo tipo de critério, que é, enfim, o critério da simpatia, ou o critério de pessoas já teve há muitos anos no governo, ou outro qualquer, vamos continuar Presidente da República ou o professor Cavaco Silva. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Em nome da Livraria Arquivo, agradeço também a vossa presença. Muito obrigada mais uma vez ao Sr. Raul Castro, ao Sr. Henrique Neto, a todos vocês. Até breve, obrigada por terem vindo e boas leituras. Henrique Neto, o estratégia de edição da Livraria da Autoria da Filipe Moreira. Muito obrigada. Até breve. Nada, Catarina, não se levanta ainda, pera lá. Tenha certeza.
calhar vejo. Luís.